Bem, dando continuidade às nossas atividades, agora nós teremos a mesa redonda 3, cujo tema é algoritmo e a perpetuação de estereótipos existentes na internet e no mundo real. Eu vou convidar o professor Dr. Alexandre Chagas, que é coordenador do programa e também um dos organizadores do evento, que vai estar fazendo a mediação desta mesa. Como convidados, nós teremos a professora Zelinda dos Santos e o professor Dr. Gilberto Lacerda, que o professor Alexandre vai estar apresentando para vocês. Boa tarde a todas e todos presentes e aqueles que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube. A mesa redonda 3 que nós vamos iniciar agora, ela tem como tema algoritmo e a perpetuação de estereotipos existentes na internet e no mundo real. Nós teremos a participação da professora doutora Zelinda dos Santos Barros e do professor doutor Gilberto Lacerda Santos, que está tentando fazer a conexão nesse momento. Mas a professora Zelinda já notei que ela está presente. E aí eu vou fazer a apresentação da professora Zelinda, e assim que o professor Gilberto conseguir acessar, nós damos continuidade com a presença dele. Professora Zelinda, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco. Vou fazer um breve resumo, mas caso fique alguma informação que você ache relevante e importante, fique à vontade de, durante a sua fala, você trazer à tona. Professora doutora Zelinda dos Santos Barros, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, LAB, tem experiência na área da antropologia, com ênfase em educação, gênero e relações raciais, atuando principalmente nas seguintes subáreas: educação e novas tecnologias, antropologia das populações afro-brasileiras, antropologia feminista, antropologia da educação e antropologia da cibercultura, sociologia da educação. Professora Zelinda, vamos acertar aqui um tempo de 30 minutos de fala, para que a gente possa ter também alguns momentos de debate. Passo a palavra para você e boa explanação. Boa tarde a todas as pessoas presentes, visíveis e invisíveis. Como o professor já me anunciou, eu sou Zelinda Barros. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ok. Eu quero compartilhar a tela com vocês e estou fazendo isso agora. Só localizando aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo a tela? Pode colocar no modo apresentação, professora? Já estão vendo a tela, né? Bom, antes disso, eu vou fazer uma audiodescrição, já que essa mesa vai ficar disponível no YouTube, é importante também fazer audiodescrição, né? Então, eu quero dar boa tarde a todas as pessoas presentes, visíveis e invisíveis. Agradeço à comissão organizadora do evento pela promoção do evento e pelo convite que foi feito a mim, a todas as pessoas envolvidas na organização, especialmente a quem nos acompanha nessa transmissão, presentes aí no auditório e que vão assistir agora ou depois. Então, cumprimento meus colegas de mesa, ao professor Gilberto Santos e ao professor Alexandre Chagas, que me apresentou. Eu, como ele já disse, eu sou Zelinda Barros, antropóloga, docente adjunta da Unilab, do campus dos Malês, que fica em São Francisco do Conde, na Bahia. Sou feminista negra e ciberativista. Sou uma mulher negra cis, de pele escura, cabelo estilo black power, rosto redondo,
olhos castanhos escuros, com óculos pretos e lábios grossos pintados com um batom de cor vermelho. Eu estou vestida com um vestido branco. Ao meu fundo, uma parede branca com um pôster de Angela Davis e também flores, né? Flores aqui ornando. Cumprimento aqui o professor Gilberto, que acabou de chegar, e vou começar, então, falando com vocês, mas antes eu quero pedir licença à minha ancestralidade. Eu vou falar sobre viés algoritmos racistas e vigilância epistêmica. Em primeiro lugar, eu peço a bênção ao Rio Paraguaçu, que é o rio que banha a comunidade de onde provém minha família, toda a minha linhagem materna, né? A comunidade quilombola de Santiago do Iguape, localizada na Bacia do Iguape, aqui em Cachoeira, no Recôncavo, onde nesse período está ocorrendo também a feira literária, né, de Cachoeira, então Cachoeira está bastante movimentada nesse período, e esse foi um território ocupado pelos europeus no século XVI, e essa é uma vila que foi fundada também nesse período, em 1561. Então, em primeiro lugar, reverenciar a minha ancestralidade. Bom, esse imaginário sobre a possibilidade de máquinas se comportando como seres humanos é algo muito antigo, né? E até mesmo anterior a esse período, mas aí nós temos um exemplo de quão anterior a esse momento de emergência e intensificação do uso das tecnologias digitais, que é nessa peça, né? A peça chamada Ruhr, que foi encenada na Tchecoslováquia em 1921, né? E nessa peça que foi criado o termo robô para designar seres criados para servirem aos seres humanos. Então, essa peça é significativa na constituição desse imaginário que vem sendo fortalecido ao longo das décadas, né? Então, aí nós temos figuras que são centrais para o desenvolvimento tecnológico verificado hoje. Aí vocês veem a Ada Lovelace, que é uma matemática inglesa, programadora, poetisa, cientista de computação, inventora, e tradutora, escritora, engenheira, enfim, polímata, né? Que foi responsável pela criação do primeiro algoritmo. Então, ela é considerada a primeira programadora. E, ao seu lado, a gente tem o Alan Turing, que é considerado uma pessoa que foi fundamental para o desenvolvimento das tecnologias e do projeto de inteligência artificial com sua máquina de Turing, né? Então, nós temos aí duas figuras que são representativas de minorias, claro, que se tratando do perfil racial, a gente percebe que eles são do grupo hegemônico, mas são minorias. O Turing era gay e a Ada Lovelace, mulher. O algoritmo, vocês já devem saber, mas é sempre bom revisar para quem não conhece ainda, na verdade, o conjunto de instruções que faz com que o dispositivo de inteligência artificial funcione, né? Então, esse conjunto de instruções que é repassado para esse dispositivo e a partir do qual é realizado o processamento dos dados é o que nós chamamos de algoritmo, né? Então, nós dizemos que o desenvolvimento das tecnologias baseadas nos algoritmos, as tecnologias que prevêem que um comportamento similar ou igual ou superior ao dos seres humanos em determinadas funções, traz também consigo alguns vícios, né? E o que nós temos chamado recentemente de vieses algorítmicos, né? E esses vieses se dão em várias áreas, e tem vários desdobramentos. Você tem um aumento da desinformação que pode ocorrer a partir desse contexto do uso intensivo de tecnologias de inteligência artificial, a facilitação de fraudes,
né? Você tem hoje a possibilidade de criar rostos de pessoas ou se apropriar da identidade visual das pessoas para o cometimento de crimes, ao uso intensivo da vigilância a partir da inteligência artificial também. Então, há uma sofisticação dessas técnicas de vigilância a partir do uso dessas tecnologias. A invasão de privacidade também é um efeito que está correlacionado ao uso de tecnologias baseadas nas inteligências artificiais. Com ela também a violação de direitos humanos, porque, especialmente em determinadas tecnologias, você tem a reprodução de determinados padrões que acabam reproduzindo situações de violação de direitos e também uma ampliação, né, dos preconceitos existentes na nossa sociedade, além do fato de que também há um aprofundamento das desigualdades sociais. Então, nesse sentido é que nós dizemos que a discriminação, quando a gente trata de inteligência artificial, não pode ser vista simplesmente como um bug, como um erro. É, na verdade, um traço sistêmico da forma como a inteligência artificial se configura nesse contexto de capitalismo de vigilância, né? Então, você tem a preocupação dos seres humanos com o controle, com a vigilância, como sendo algo que já é bastante antigo e que se desdobra em diferentes tecnologias que vão sendo produzidas para aumentar a vigilância sobre contingentes significativos de pessoas, né? Então, aí tem um exemplo do panóptico de Bentham, que foi idealizado por um jurista inglês no século XVIII, que foi concebido como essa penitenciária ideal, onde, a partir de um determinado ponto, os vigilantes poderiam observar todos os prisioneiros sem que esses pudessem saber se estavam ou não sendo observados. Então, a gente percebe que essa é uma metáfora de uma sociedade muito preocupada com o controle dos corpos, com a vigilância exercida sobre determinados corpos, para o fim de controlar, de exercer poder, né? Então, se a gente considera essa preocupação com a violência, com o controle, com a vigilância, tomando como marcos temporais os séculos XX e XXI, nós percebemos que houve uma mudança a partir dos desdobramentos das transformações na sociedade, né? Então, se antes você tem um comando e um controle centralizados, as instituições como sendo esse locus preferencial, onde esse controle e essa vigilância eram exercidas, e a vigilância panóptica, né, como sendo a metáfora desse período das sociedades modernas, a gente percebe que, nesse contexto, essa vigilância ocorre em determinadas instituições, como presídios, escolas, hospitais, fábricas, manicômios, e que exigiam que os indivíduos que estivessem no âmbito, restritos àqueles espaços institucionais, devessem se comportar de determinada forma. Mas, diferentemente do contexto contemporâneo, em que a gente percebe que ele é marcado por uma vigilância de base eletrônica, havia possibilidade de ponto de fuga, né? Você tinha rotas de fuga. Saindo do limite do alcance institucional, você teria a possibilidade de fugir a esse controle, né? E da forma como as tecnologias se desenvolveram e estão sendo utilizadas hoje, a gente percebe que essas rotas de fuga não são mais possíveis de serem pensadas da forma como naquele período. Então, você tem as relações de poder que se estruturam num determinado contexto do desenvolvimento capitalista com base na propriedade dos meios de produção, e hoje você tem o poder sendo exercido a partir do controle dos comportamentos,
né? Então, a propriedade dos meios de modificação comportamental é algo muito importante para pensar a forma como o poder se configura nesse contexto do século XXI, que é marcado pela invasão de privacidade, pela vigilância ostensiva, né, pela mercantilização das nossas experiências cotidianas. Então, a gente percebe que há todo um desdobramento que ocorre em decorrência do modo como o capitalismo organiza a sociedade hoje, né? E se a gente for pensar como essa vigilância e esse controle incidiram sobre os corpos de sujeitos subalternizados, especialmente quando a gente observa a situação das pessoas negras no Brasil, a gente percebe que isso se configura no que o Pedro Monteiro, em sua dissertação de mestrado, recém-defendida sobre a questão das tecnologias de reconhecimento facial utilizadas na segurança pública aqui na Bahia, vai chamar de complexo biométrico de vigilância racializadora. E é um complexo biométrico que se constitui não somente nesse contexto de emergência e intensificação de uso de tecnologias digitais, mas é algo que historicamente a gente verifica como fazendo parte desse sistema de controle dos corpos negros aqui no Brasil e como parte desse aparato que o racismo construiu para poder limitar, disciplinar esses corpos negros, né? Tanto no que se refere as tecnologias de captura que foram utilizadas no contexto colonial, a produção de ideias a respeito do que seriam essas diferenças percebidas entre os seres humanos, como a exemplo do Nina Rodrigues, com a ideia da possibilidade de existir dois códigos penais distintos, um para pessoas da raça branca e outros para pessoas da raça negra, tendo em vista a propensão das pessoas da raça negra ao crime, segundo a sua visão, as leis que controlavam a mobilidade e a realização de determinadas atividades por parte de pessoas negras, como foi o caso do Código Penal de 1890, que proibiu a realização de determinadas atividades, a exemplo da capoeira e das atividades religiosas de matrizes africanas, em que a gente percebe que essa preocupação historicamente se constrói no sentido de constituir esse aparato de controle e vigilância sobre determinados corpos subalternizados e que se desdobra contemporaneamente com o advento das tecnologias biométricas, como as tecnologias de reconhecimento facial, em que vários teóricos, vários pesquisadores têm se debruçado sobre essa questão e têm identificado falhas gravíssimas no que se refere à reprodução de padrões racistas na forma como essas tecnologias identificam essas pessoas, né? Então, é por isso que Shoshana Zuboff vai dizer que nós vivemos hoje num capitalismo de vigilância, em que você tem essa preocupação com a previsão e a modificação do comportamento humano no sentido de produzir receita e controlar o mercado. Quer dizer, esse volume imenso de dados que é produzido cotidianamente pelas pessoas nas interações nos mais diferentes dispositivos eletrônicos acaba alimentando determinada forma de tornar mercadorias essas informações, de oferir lucro e também de manifestação de poder, né? Então, você tem aí processo de datificação, que é essa conversão dos comportamentos e práticas sociais em dados quantificáveis, a data vigilância, que também é algo que está presente nesse tipo nessa expressão do capitalismo, nessa forma como o capitalismo se apresenta hoje, em que é uma vigilância exercida de modo contínuo, né, por meio desses dados que são capturados das pessoas nas suas interações cotidianas, nas redes sociais e outros dispositivos eletrônicos, o que alimenta esse mercado, o verdadeiro mercado de dados pessoais, né? Então, você voluntariamente
oferece seus dados nas trocas que ocorrem nas redes sociais, você abre a possibilidade de ser localizada também por meio desses dispositivos, a análise das suas informações financeiras também ficam expostas e acabam alimentando esse sistema que se baseia na necessidade de informação de empresas, instituições públicas e dos usuários finais, né? Então, você tem aí um sistema que é caracterizado pela exploração indiscriminada dos dados pessoais, um uso opaco desses dados, porque ainda não há uma regulamentação que dê conta do que é feito com esses dados, da forma como esses dados são minerados, da forma como esses dados são processados. Quem é usuário não tem essa possibilidade de acesso, e a gente tem uma situação em que a principal fonte de receita dessas grandes corporações que dominam esse mercado no contexto atual fica monopolizada em pouquíssimas grandes empresas que atuam em escala mundial. E isso acaba se desdobrando nas mais diversas áreas, né? O uso dessas tecnologias, o uso da exploração dos dados pessoais e também o desenvolvimento de tecnologias a partir desse sistema de exploração de dados obtidos nesses meios eletrônicos. No contexto da educação, nós observamos também que há uma propaganda, né? A propagação da ideia de que essas ferramentas baseadas em inteligência artificial têm essa possibilidade de resolver praticamente todos os nossos problemas sociais. É como se a nossa vida pudesse, de um momento para o outro, deixar de ser acometida por quaisquer problemas que sejam, porque a tecnologia teria esse poder para eliminar todos eles, né? Então, você tem um contexto em que os vieses não são identificados pela massa, a maioria da população não identifica esses vieses, e a ideia, justamente por força dessa propaganda massiva nas tecnologias como sendo uma panaceia, erros grosseiros são reproduzidos. Eu fiz um pequeno teste rápido com o ChatGPT, que tem sido propagado como uma tecnologia que vai revolucionar a educação, vai dar o salto qualitativo que a educação precisa dar, segundo essas pessoas que promovem a ferramenta dessa forma. E eu percebi, fazendo um pequeno teste, pedindo que ele elaborasse 10 questões de múltipla escolha sobre o ensino de história e cultura afro-brasileiras, e verifiquei erros grosseiros. A exemplo desse que está aí na tela, em que ele diz que o Dia Nacional da Capoeira é 13 de julho, em homenagem ao mestre Bimba, e nós sabemos que o Dia Nacional da Capoeira ainda não existe, porque o projeto ainda está em votação, em tramitação no Congresso. Então, traz informações erradas. E com essa propaganda massiva que tem sido feita, é possível que esse tipo de erro seja reproduzido em larga escala e de modo acrítico, tendo em vista o fato de que, historicamente, não se teve essa formação nos contextos educacionais para o entendimento da história e cultura afro-brasileiras que não fosse por vias e representações equivocadas. Quer dizer, claro que muito conhecimento crítico foi produzido, muito conhecimento fidedigno também, mas as experiências que quem pesquisa na área da educação tem a respeito ao examinarem a forma como a educação brasileira contemplou as contribuições epistemológicas das populações negras que aqui habitam,
nós percebemos que há falhas gravíssimas que são cometidas e reproduzidas no contexto do sistema educacional nacional, né? O sistema público e privado também, né? Então, a gente percebe que, tendo em vista o fato de que essas tecnologias se alimentam dos dados que são produzidos nas interações e em outras fontes obtidas a partir das interações em dispositivos eletrônicos, e tendo em vista o racismo que estrutura a sociedade, a gente percebe que esse tipo de viés racista vai ser reproduzido também em tecnologias como essas, né? A exemplo da forma como essas questões foram elaboradas e as respostas identificadas como corretas foram assinaladas pelo ChatGPT. Então, a gente percebe que, sem conteúdos produzidos por humanos, não haveria o ChatGPT. Você tem uma apropriação e monetização da produção intelectual de seres humanos sem reconhecer direitos autorais, porque não se sabe a fonte. Então, não é fidedigno, ele se baseia em probabilidade e não em fidedignidade, o que significa que, necessariamente, aquelas informações que estão sendo ali propagadas não são fidedignas, né? É possível que seja em algum momento, mas nem sempre. E esse compromisso, esse tipo de ferramenta não tem. E a forma como tem sido propagada no contexto da educação é que, sim, é possível confiar, e, inclusive, você pode produzir suas aulas, produzir conteúdos, produzir livros a partir dos conteúdos que são ofertados pelo ChatGPT. E nós identificamos também a reprodução de conteúdos racistas, misóginos, homófobos, né, LGBT-fóbicos, enfim, uma série de opressões que são identificadas e reproduzidas nesse contexto em que você alimenta a educação com esse tipo de ferramenta, você orienta a prática pedagógica de docentes a partir desse tipo de tecnologia e acaba emprestando nossas inteligências, a nossa capacidade cognitiva a uma ferramenta tecnológica que não é inteligente, ela é programável, né? Quer dizer, nós questionamos, nós nos inquietamos, nós argumentamos e criticamos. O ChatGPT não faz isso. Então, ele não inova, não realiza descobertas, não pergunta como seria inteligente, né? Não é preciso também, há informações distorcidas e falsas, e de forma alguma pode ser utilizado como fonte de informação, né? Você pode deixar passar os erros desapercebidos, especialmente no caso do ensino de História e Cultura afro-brasileiras, em que há esse defeito na formação docente. Há pessoas despreparadas para poder analisar se aquela informação é correta ou não e, consequentemente, reproduzir informações equivocadas, né? E, além disso, a gente tem o fato de que ele não é regulamentado. Então, nós estamos aí diante de uma estrada sinuosa e que é preciso saber dos riscos envolvidos no uso de tecnologias desse tipo no contexto educacional, né? Será que é possível utilizar de qualquer forma, em qualquer contexto? Quais são os limites e as possibilidades que as ferramentas de inteligência artificial nos dão na nossa prática educacional cotidiana, né? Então, é importante recuperar o relatório que foi feito pela Tendai Yashiumi, que é uma relatora da ONU, professora de Direito da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em que ela chama atenção justamente para a necessidade de ter um olhar cuidadoso sobre as tecnologias. Não à toa, a ONU, essa semana, criou um órgão consultivo específico para analisar a tecnologia de inteligência artificial e seus desdobramentos na sociedade. Há muita preocupação em torno disso, né? Então, você tem aí tecnologias que são discriminatórias, que têm reproduzido vários tipos de discriminação e se perde do horizonte que quem resolve problemas sociais é a sociedade, não as tecnologias. Né? Então, atribuir às tecnologias a possibilidade, a capacidade de resolver problemas que são nossos é perigoso, né? E há desdobramentos que
devem ser examinados de forma bastante cuidadosa. Então, é preciso romper com essas ideias de diversidade e inclusão da indústria para que ela não acabem sendo meras tokenizações, ou seja, você pensar que simplesmente tem indivíduos negros em um determinado contexto vai dar conta de transformar esses espaços, tendo em vista que nem todas as pessoas negras, justamente pela forma como a sociedade estrutura o racismo, tem um letramento racial, né? Então, é necessário transformar as estruturas de poder da indústria e os modelos e fluxos de financiamento, promover mudanças culturais no ambiente de trabalho, reavaliar as linhas de produtos atuais e futuras, incorporar especialistas nos processos de concepção e desenvolvimento de tecnologias e entender que nós temos expertise para contribuir para a construção, desenvolvimento de tecnologias que não reproduzem esses vieses racistas e disseminar padrões adequados para a coleta de dados e a governança. Recentemente foi realizada uma audiência pública justamente para discutir um dos principais problemas que vem sendo identificados no uso de tecnologia baseado na inteligência artificial, que é a tecnologia de reconhecimento facial, né? Ela tem vários vieses, e vieses raciais severos, reproduzem o racismo, e devem ser bastante discutidas e pensadas no sentido de não corroborar com essas práticas que têm penalizado a nós, pessoas negras, na sociedade. Você tem o município investindo mais de 100 milhões de reais numa tecnologia e que se percebe que há vários problemas envolvidos em seu uso. Então, é necessário que a sociedade civil tenha espaço para opinar sobre o uso e o desenvolvimento de determinadas tecnologias, especialmente quando elas são o recurso público é utilizado para adoção dessas tecnologias e para a reprodução de práticas que são nocivas à sociedade, grande parte da sociedade. Bom, e agora, né, para provocar um pouco vocês em relação a isso, eu perguntei ao próprio ChatGPT se ele se considera inteligente. Vamos ver a resposta que ele nos deu. Eu sou uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, e minha inteligência é uma manifestação do aprendizado de máquina e da capacidade de processar e gerar texto com base em grandes quantidades de dados e algoritmos complexos. Minha inteligência é limitada à execução de tarefas específicas relacionadas à linguagem natural, como responder a perguntas, gerar texto coerente e fornecer informações com base no conhecimento contido nos dados com os quais fui treinado. No entanto, é importante observar que minha inteligência é diferente da inteligência humana. Eu não tenho consciência, emoções, pensamentos independentes ou autoconsciência. Minha inteligência é estritamente funcional e depende dos dados e algoritmos que me alimentam. Eu não tenho a capacidade de me considerar inteligente ou não inteligente, porque esses conceitos são humanos e requerem autoconsciência e autoavaliação, que estão além das minhas capacidades. Em resumo, eu sou uma ferramenta de processamento de linguagem natural, não uma entidade com inteligência ou autoconsciência. Portanto, não faz sentido me considerar inteligente ou não inteligente, no sentido humano. Pois é, ele próprio disse. Então, tendo em vista essas questões que foram levantadas aqui nesse breve momento em que eu apresentei para vocês, eu deixo a questão para reflexão. Será que o principal problema são os vieses das tecnologias ou a difusão da crença excessiva em suas capacidades para camuflar os vieses humanos? Professora Zelinda, muito obrigado pela sua explanação. Vou passar agora
a palavra ao professor Dr. Gilberto Lacerda Santos, da UNB. Vou fazer uma breve explanação do currículo do professor. O professor, fique à vontade caso algum dos pontos que o senhor ache relevante não seja citado aqui no momento. Professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde atua em ensino, pesquisa e extensão no campo das aplicações pedagógicas, das tecnologias digitais de informação, comunicação e expressão, e em educação e divulgação científica. Tem graduação em matemática na UNB e Unicel, especialização em análise de sistemas na Universidade Católica de Brasília, mestrado em tecnologia de educação na Universidade Laval, no Canadá, PhD também em educação na mesma universidade e doutorado em sociologia do conhecimento científico e tecnológico na UNB. É um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Informática na Educação. Atualmente é bolsista de produtividade e desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq e secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor Gilberto, muito obrigado por estar aqui conosco e lhe dou aí o tempo de mais ou menos uns 30 minutos para que você possa fazer a sua explanação e em seguida a gente possa ir para os questionamentos, os debates da plateia. Muito obrigado. Ok, boa tarde, obrigado. Ia ser muito engraçado se agora eu falasse, não, você esqueceu de mencionar isso aqui. Ia ser muito estranho. Então, eu saúdo a minha colega, a professora Zelinda Barros, agradeço o convite por participar aqui desse simpósio, dessa mesa redonda, é um prazer estar aqui. Eu sei que a mesa anterior, que foi muito interessante, eu assisti ela inteira, ultrapassou um pouco o seu tempo, e a gente tem um tempo a cumprir, então, sem mais delongas, eu vou avançar aqui na minha fala, né? Que eu até dei uma resumida nela. Enfim, eu vou fixar a minha fala em 3 pontos. O primeiro deles é sobre o mais conceitual, né? O que é o racismo algorítmico e por que ele deve ser discutido na escola. Vou dar alguns exemplos de racismo algorítmico e vou abordar algumas estratégias de combate ao racismo algorítmico. São muitas vogais nessa... Então, eu não estou vendo mais ninguém, acho que vocês... Só tem eu aqui, né? Mas está todo mundo aí, né? Então, enquanto eu olhava para o lado, todos sumiram, e todas. Então, gente, mais uma vez, então é um prazer estar aqui. Para aqueles que não me veem com os olhos, eu sou um homem negro, careca, tenho uma barba branca, estou usando uma camisa vermelha, estou na minha casa, atrás tem livros, algumas paredes brancas, enfim, sigamos. Pois bem, o racismo algorítmico, deixa eu ver aqui, o meu primeiro item é o que é o racismo algorítmico e por que ele deve ser ensinado nas escolas, discutido na escola, né? Eu, como pesquisador, eu tenho acompanhado a questão do racismo algorítmico em vários países. Em alguns países isso é uma questão bastante discutida e cada vez mais nas pautas, como é o caso do Brasil. Em outros países isso é uma prática. Em outros países isso é completamente ignorado. O Brasil sempre é muito interessante observar os movimentos do racismo em um país como o nosso, como o Brasil, tendo em vista a maneira como o racismo foi implantado e como ele se perpetua e como ele avança nos diferentes setores, né? Eu discutia isso ainda ontem num debate na universidade. Nós estamos fazendo aqui um seminário de afrocientistas, né? Promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e eu discutia com algumas pessoas que vieram de fora aqui para Brasília sobre isso, né? O Brasil é esse país, né? Esse país em que colonizado por portugueses. Os portugueses ficaram aqui 300 anos, né? Sozinhos. Havia uns europeus aqui e acolá, mas eram portugueses, né? O europeu tem nome,
né? Aquele que promoveu o racismo, a escravidão tem nome, o genocídio indígena tem nome, né? São portugueses, né? Mas quando o Brasil se tornou independente, a família real era portuguesa, a elite era portuguesa, né? As estruturas eram portuguesas. O Brasil era Portugal nos trópicos. E houve um apagamento para o bem geral da nação, para a paz geral de todos, um apagamento de tudo, né? E criado esse mito e foi a partir daí foi criado esse mito da democracia racial, que se reflete em muitas, enfim, na totalidade das nossas estruturas sociais, da forma como nós somos, como nós vivemos, como nós estamos, como nós permanecemos nesse país. E não é diferente quando se trata do mundo virtual, né? Ontem, enfim, por força das circunstâncias e pela cor da minha pele, pela minha herança social, familiar e tal, essas questões sempre estão na minha cabeça. Ontem eu assisti bastante televisão ontem acompanhando a guerra, essa iminente guerra entre Israel e o Hamas e tal. Eu tenho um ex-namorado da minha filha, soldado israelense, está lá de prontidão, então eu me preocupo. Então, mas depois de um certo momento, ao longo do tempo, eu fiquei assistindo vários canais, CNN, Globo News, assistindo. Depois de algumas horas, eu falei assim, gente, se eu fosse um marciano e tivesse chegado aqui agora, eu acharia que não existem pessoas negras no Brasil, porque ao longo de horas e horas e horas e horas, talvez eu tenha visto um ou dois, enfim, né? E o universo digital reflete isso, né? Eu sou cientista da computação, trabalho com desenvolvimento de mídias para a educação e, enfim, essa é uma questão que está presente no meu cotidiano, no meu trabalho, né? Para quem não sabe, o algoritmo ele é enfim, a estrutura que faz o software funcionar, né? Seja ele inteligente ou não, o software funciona com base em algoritmos, né? São estruturas matemáticas que fazem com que essa entidade chamada software funcione, né? E, a partir de um certo momento, começou-se a notar que os softwares, as redes sociais, refletiam de maneira muito sutil estruturas racistas da sociedade, né? O primeiro caso, um caso marcante disso, aconteceu no ano de 2010, quando se percebeu que algumas câmeras fotográficas de smartphones da Nikon não reconheciam rostos asiáticos, né? Por causa dos olhos fechados. Então, os algoritmos não iam até os asiáticos, né? Então, é muito comum os algoritmos não irem até os negros, não os reconhecerem, ou se os reconhecem, os camuflam, né? Então, há diferentes casos, né? Por exemplo, em 2016, um estudo apontou que softwares de análise de reincidência de crimes prejudicavam réus negros e favoreciam réus brancos, né? Então, é como se, a priori, um software reproduzisse as situações de racismo do cotidiano ao apontarem um negro de uma forma e um branco de outro. A questão é que os aplicativos não vieram de Marte, como eu disse agora há pouco, né? Se eu viesse de Marte e tal, falei isso agora. Os aplicativos, eles são estruturas humanas, os softwares são estruturas humanas, são criados por humanos, por pessoas, e consequentemente, refletem as estruturas racistas, de ódio, de poder dos humanos. Isso é cada vez mais claro, cada vez mais estudado. Há muitos estudos, teses de doutorados, mapeamentos que mostram isso, né? Então,
Falar sobre racismo algorítmico na escola é um componente da educação antirracista, é cada vez mais necessário e precisa num país com a estrutura do nosso, né? Os algoritmos são alimentados por centenas de dados que são fornecidos por pessoas, as plataformas e redes sociais, em busca de experiências digitais, né? Então, a compreensão de como o racismo que está na estrutura da sociedade brasileira, esse racismo, então, estrutural, se manifesta em diferentes vertentes do cotidiano, é um ponto de trabalho da educação racista. E nós estamos avançando cada vez mais, de maneira cada vez mais indiscutível, para uma sociedade digital, uma sociedade tecnológica, para o bem ou para o mal, não vou discutir isso aqui, não é o ponto aqui, e uma sociedade tecnológica, uma sociedade digital, ela reproduz tudo, reproduz as dicotomias, as clivagens sociais e, certamente, o racismo. Por isso, falar de algoritmo na escola é um componente importante, falar de racismo algorítmico na escola é um componente da educação antirracista, né? Uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernanda Carreiro, que ela é coordenadora do Laboratório de Identidades Digitais e Diversidade da UFRJ, ela defende a ideia de que a compreensão do racismo algoritmo passa pelo entendimento da lógica colonial, segundo a qual, mais do que discriminar alguns grupos sociais, trata-se de um sistema de manutenção de poder e dominação. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? São estruturas sociais de manutenção das relações sociais que vêm sendo tecidas nesse país desde a chegada dos portugueses, né? E que nos conduzem a ser o país que nós somos hoje, né? Então, esses códigos algorítmicos, sejam mecanismos de sistemas espertos ou de inteligência artificial, máquinas que aprendem, né? São definidos por padrões matemáticos, mas são também utilizados como artefatos de ameaça a princípios democráticos, de discriminação e justiça social, né? E que podem inviabilizar a participação social de determinados grupos, de determinados sujeitos que não se veem representados, que não se veem, que não se sentem lá, que não se veem lá, não é? Então, por exemplo, eu sou um cientista negro, né? Eu sou um cientista negro, eu sou matemático, eu tenho esse currículo aí que o nosso amigo falou lá no início, né? Então, vira e mexe, eu estou em lugares em que ainda hoje, né, em 1920, em 2023, eu sou o único negro. Numa reunião, a semana passada, foi lançado o Prêmio Jovem Cientista do ano que vem, né? Então, eu participei de uma sessão imensa ao lado da ministra de Ciência e Tecnologia, da presidente da CAPES, o presidente do CNPq, o presidente da Fundação Roberto Marinho e eu. Éramos 5, né? Eu era o único negro. Mas quando eu olhei a plateia, eu também era o único negro ali, né? Então, essas coisas são... Então, tendo em vista essa dinâmica social, é natural que isso se reflita nos aplicativos ou nos dispositivos criados por essa sociedade. Por isso que nós precisamos identificar e combater, e por isso é um componente importante e essencial de uma educação antirracista. Porque, como eu dizia agora há pouco, são artefatos de ameaça a princípios democráticos, que são discriminatórios e que geram injustiças sociais, né? Como eu dizia, não somente estão inviabilizando determinados sujeitos, como estão explorando corpos, histórias, indivíduos em prol de narrativas de soberania e de segregação. É uma lógica tecnológica que se atrela à lógica colonial, né? Então, é preciso combater, é preciso identificar, é preciso avançar. Vamos ver aqui alguns exemplos, né?
alguns exemplos disso. Eu separei aqui algumas coisas. Na verdade, eu tenho um exemplo bem doméstico, que eu tenho uma filha. A minha filha mora em Londres, trabalha numa multinacional na área de marketing. Ela é gerente de marketing de uma multinacional. E ela trabalha exatamente com, entre outras coisas, com a agregação de novos talentos à empresa, né? Uma multinacional que está em vários países, é uma empresa gigantesca, ela agrega, né? E os algoritmos de seleção de pessoal, eles são diferentes de um país para o outro, né? Então, é um exemplo interessante de como um algoritmo pode ser manipulado para acolher ou rejeitar determinadas pessoas. Então, essa mesma empresa, quando ela está na Suécia, o algoritmo de identificação de pessoas, de identificação de talentos, eles buscam muito no LinkedIn, né? O LinkedIn é uma plataforma muito utilizada por lá para buscar talentos. Então, os algoritmos vão buscar pessoas que se adequam mais ao perfil desejável num país como a Suécia, seja lá o que isso quer dizer. Mas é diferente quando é na Índia. A mesma empresa, essa mesma multinacional, que é gigante na Europa, é gigante na Índia. Lá na Índia, o algoritmo é diferente, porque eles vão buscar pessoas com traços indianos, com traços... o algoritmo é manipulado dessa maneira, né? Então, em Londres, a minha filha mora em Londres, o algoritmo é mais democrático. A sociedade londrina é bastante democrática, tem gente do mundo inteiro lá, porque, enfim, a Inglaterra foi já que é uma monarquia, né, a rainha do colonialismo, promotora da escravidão e etc e tal, mas por ter sido um grande império colonial, tem muita gente de todo lugar lá, né? Tem indianos, tem paquistaneses, tem brasileiros, tem portugueses. Então, o algoritmo ele é mais democrático. A empresa, para efeito de relações públicas, ela busca agregar pessoas com diferentes caras, né? Então, os algoritmos podem ser manipulados para eles aderirem ou rejeitarem, por exemplo, pessoas gordas, pessoas negras, pessoas baixas, pessoas altas, pessoas ruivas, né? Se você está lá na Escócia, o algoritmo vai buscar pessoas ruivas, para as pessoas se reconhecerem mais nos produtos a serem desenvolvidos ali. Há muitos outros exemplos, né? Algoritmos de vigilância que ficam em lojas e que vão mapear pessoas por um determinado perfil e não outras, né? Algoritmos que vão preferir interlocutores masculinos a interlocutores femininos, né? Algoritmos que vão identificar determinadas características de uma pessoa, e todos eles passam ao largo da pessoa, do indivíduo, né? Do talento individual, da potencialidade individual, independentemente de seu fenótipo, né? de seu aspecto exterior, né? Há muitos casos, né? Então, por exemplo, em 2018, a Amazon, a famosa Amazon, né? Que a gente compra coisas, né? Enfim, ela criou um sistema de recrutamento que chamava Victoria. O algoritmo foi treinado com base nos currículos de funcionários da empresa e excluía informações sobre gênero para neutralizar o preconceito. No entanto, rapidamente, o algoritmo começou a recusar currículos de mulheres, né? Enfim, por um conjunto de razões, o algoritmo começou a preferir homens trabalhando do que mulheres trabalhando, né? O sistema de segurança da Google, a Google é uma, né? Que desenvolveu algoritmos que identificam pessoas negras e as colocam numa determinada categorização, indiferentemente de pessoas brancas. E por aí vai. Há muitos exemplos, vocês próprios podem pesquisar aí, não é? Mas o principal elemento a ser
consolidado nessa minha fala é que as relações sociais no mundo virtual, o que inclui os softwares, os aplicativos, enfim, todos os dispositivos virtuais, ela tende de maneira ampla, de maneira bastante contundente, a reproduzir as nossas relações sociais reais, concretas, né? E por isso é preciso estar atento e forte, como diz a canção do Caetano Veloso, interpretada por Gal Costa. Eu vi ontem a cinebiografia da Gal Costa, por isso que isso me veio à mente, né? Então, os desenvolvedores precisam entender a diversidade de usuários e garantir que suas tecnologias não sejam baseadas em suposições erradas, né? E as soluções possíveis, eu passo para a terceira parte da minha fala, né? Estratégias de combate ao racismo algorítmico. Eu repito, essas máquinas não vieram de Marte, não vieram de outro planeta, elas são feitas por nós próprios, por nós mesmos, né? Então, o combate a isso passa por questões simples, como, por exemplo, encorajar a diversidade na força de trabalho, né? É muito comum a ambientes de desenvolvimento computacional. Eu trabalho nisso, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, eu sou engenheiro de mídias, eu trabalho com engenharia de mídias. Então, é muito comum, né, que nesses ambientes a gente tenha pessoas de um determinado padrão, né? São meninos brancos bem-nascidos, né? Poucas mulheres, pouquíssimos negros, né? Então, é preciso que os ambientes de desenvolvimento sejam mais inclusivos, né? A minha universidade, a Universidade de Brasília, avançou bastante na questão das cotas, e hoje em dia você vai, por exemplo, no curso de ciência da computação, você vê muitos alunos negros, muitos alunos LGBT também, muitos, o que promete, num determinado futuro, meios de trabalho mais igualitários no que se refere a tudo isso. Muitas mulheres, né? Enfim, e se supõe que, se o meio de trabalho é igualitário, o que ele vai produzir tende a ser também. Mas, então, é um meio de combater isso, né? Encorajar a diversidade na força de trabalho. Evitar, né? Evitar que algoritmos busquem julgar, avaliar indivíduos pela sua aparência física, seja ela qual for, né? Sempre evocando a minha filha, que foi um exemplo que eu dei agora há pouco, eu discuto muito com ela sobre essas coisas. É muito comum, né, em grandes empresas, você ter algoritmos, por exemplo, que você recebe os currículos de pessoas, o algoritmo analisa as pessoas e elimina, por exemplo, pessoas gordas, né? Elimina pessoas gordas. Elimina pessoas negras ou pessoas com determinados traços negros, né? A um nível de aceitação, né? Pessoas que são muito assim ou muito assado, tem o nariz muito assim, o nariz muito assado, ou a pele muito assim, ou a pele muito assado, o algoritmo as avalia, né? E essas pessoas não são sequer chamadas para uma entrevista, para dialogar, para conversar, né? Então, é preciso isso. Fala-se muito pelo mundo afora de se criar dispositivos de auditoria de algoritmos, que seriam grupos independentes que auditoram algoritmos para identificar esses vieses de avaliação do outro a partir de determinados critérios que são excludentes, racistas, etc, etc, etc. Né? Enfim, nós estamos diante de uma questão importante, tendo em vista que nós estamos avançando para uma sociedade digital que já é excludente por natureza, porque nem todos têm acesso, especialmente num país como o nosso, com as características do nosso, e nós precisamos de formar pessoas com esse tipo de consciência, com esse tipo de educação inclusiva, para que eles possam, para que essa estrutura social
que nós tanto combatemos não seja reproduzida nesses instrumentos que acabam se tornando também estruturais na vida cotidiana, né? Numa sociedade cada vez mais dependente de tecnologias, né? Então, o racismo algoritmo não é uma questão de programação e engenharia apenas, né? É importante que as linhas do código, né, mais importante que essas linhas de código, né, de programação, de engenharia de software, é saber quais são as relações de poder e quais decisões são habilitadas pela implementação de alguma tecnologia, né? E às vezes, e eu vou encerrando aqui para a gente, enfim, ter tempo de discussão, para não encavalar na próxima mesa redonda, isso se reflete até em pequenos brinquedos, né? Por exemplo, eu vi há um tempo atrás um filtro em que a criança é transformada num desenho, né? A criança se coloca diante do artefato digital, aí tira o retrato dela, e aí coloca um filtro que transforma a criança como num desenho da Pixar, né? E era interessante observar que todas as crianças negras, elas tinham o desenho transformado num padrão irreal, um negro que não existe, né? A pele perfeita, o cabelo sempre era diferente do que é naturalmente, o nariz, né? A gente sempre tinha uma transformação. É como se quem desenvolveu aquele algoritmo estivesse transformando, adequando perfis para um padrão mais socialmente aceito, né? Isso é um jogo para crianças pequenas, né? E tudo isso, enfim, nós, educadores, precisamos estar atentos para isso e é preciso que esses elementos passem a fazer parte de maneira contundente de uma educação antirracista, porque somente a articulação intensa da sociedade civil pode fazer com que essas controvérsias e o controle das tecnologias digitais possam favorecer o bem comum, né? E o bem comum somos nós. As tecnologias são criadas para nós, são artefatos humanos. Elas devem nos promover, sejamos nós quem sejamos, né? Da maneira mais inclusiva possível, né? Existe a falsa crença de que as tecnologias digitais são objetivas ou tomam decisões neutras, e isso facilita a implementação de sistemas, modelos de negócio que enfatizam lucros. Mas isso é uma falácia. As tecnologias digitais, elas não são objetivas, elas não são neutras, elas são criadas por pessoas como vocês e eu, né? Poucos como eu, mas, enfim, é assim, né? Então é isso. Eu acho que, enfim, é o que eu tinha a dizer. Eu espero que a gente possa debater um pouquinho para aprofundar essas questões. Obrigado. Obrigado, professor Gilberto, pela sua explanação. Enquanto a professora Zelinda estava falando, eu lembrei de um fato que, há uns 6 meses atrás, eu também fui fazer alguns testes, professora, no ChatGPT. E aí eu pedi, claro, dentro daquela estrutura de prompt, que tem que ser bonitinha, bem organizada, para que ele funcione direitinho, eu botei o comando que eu pedi que ele fosse um escritor e que ele escrevesse uma história de uma mulher jovem, negra, cientista, mas que ele pudesse descrever essa trajetória de como ela se tornou cientista e conseguiu resolver um problema da sociedade. Ele simplesmente escreveu uma história convincente, dentro daquela estrutura de texto que ele escreve, mas em nenhum momento ele disse que ela era negra. E o pior, ainda deu um nome bem nórdico para a personagem, ou seja, bem dentro daquilo que você trouxe, que não é um bug, não é um bug, não é um erro. Então, há um direcionamento, há um viés muito forte. E aí é uma preocupação que a gente vem debatendo no CIMEDUC, justamente esses viés. E aí, claro que a gente sabe que o ChatGPT, o treinamento dele foi feito por o que está posto.
é um reflexo da sociedade, do que está posto na internet. Então, não só, claro, pela construção do algoritmo, que aí provavelmente se filtra o que é produzido pelas pessoas negras, o que se falam das pessoas negras, da potencialidade. E aí, quando ele vai construir esses textos, ele simplesmente omite, como se não se existisse uma mulher negra, cientista, bem-sucedida, que resolvesse um problema da sociedade. É preocupante, e quando você traz na sua fala, que principalmente nós, professores, quando fizer uso, não só do ChatGPT, mas de qualquer outra tecnologia digital, principalmente as ligadas à inteligência artificial, que é o que está no hype do momento, que a gente consiga ter esse olhar crítico. E, claro, se a gente não tem um conhecimento aprofundado sobre a temática, fica difícil a gente descobrir, como o exemplo que você trouxe, por exemplo, eu não tinha conhecimento da questão da capoeira, do Dia Nacional da Capoeira. Então, se você não é conhecedor da temática, você vê que o texto dele é convincente. Ele diz quem é o mestre Bimba e tudo. Então, quem não conhece, se convence que aquela informação é correta. Então, é um cuidado realmente que nós devemos ter e, principalmente, alertar aqueles que estão do outro lado, lá na sala de aula, que são os nossos estudantes. Então, é uma temática bem interessante. Agora, eu quero abrir agora para a plateia, não só a presencial como a nossa virtual, caso alguém tenha alguma colocação, algum questionamento a fazer. Oba, uma. Boa tarde a todos, todas. Eu, infelizmente, não deu para ouvir a professora Zelinda, então a minha observação vai estar mais na fala do professor Gilberto Lacerda. Você falou de algumas questões que eu acho que são importantes dentro de uma perspectiva de quem são esses sujeitos, que lugares esses sujeitos ocupam na sociedade, em termos do papel socioeconômico mesmo, né? Se a gente pensa, e aí eu queria que você me ajudasse a pensar um pouco também nessa perspectiva, se a gente pensa na possibilidade de termos um organismo que controle ou que pelo menos fiscalize, acompanhe esse processo, como é que você vê essa possibilidade numa sociedade em que a maior parte da população negra não teria espaços, e a gente está discutindo justamente isso, não tem espaços, não tem condição econômica, como é que ela vai ser considerada por esses grandes organismos que vão controlar, ou pelo menos pensar nessa ou naquela perspectiva? E a minha pergunta está um pouco por conta do que foi agora as questões que se discutiu no Congresso sobre a lei de cotas. Se nós não tivermos um Congresso, com a cabeça mais avançada, um Congresso com a presença de negros, um Congresso com a presença... Como é que a gente... quase perdemos isso e quase esses processos foram revisados, né? Então, queria que você me ajudasse a pensar um pouco dentro dessa perspectiva. Como é que esses grandes organismos, o que esses organismos poderiam efetivamente atuar numa ação de proteção de direitos, quando, na realidade, nós, economicamente, os pretos estão na base da sociedade e não têm voz e voto para muita coisa. Então, boa tarde. Esqueci, eu não captei o seu nome. Ronaldo. Oi, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Então, embora você tenha falado muito direcionado a mim, porque você, como disse no início, não ouviu a professora Zelinda, mas muita coisa do que você falou está perpassado na fala dela, porque, enfim, não tem como fugir disso, né? Então, o que eu posso dizer? Eu digo o seguinte, eu poderia responder a sua pergunta dizendo como um organismo, por exemplo, um organismo de auditoria algorítmica,
poderia funcionar, né? Eu falei isso logo no final da minha fala. Como é que ele poderia funcionar? Eu poderia gerar aqui idealmente, como é que ele poderia funcionar para fazer enfim, esse survey e olhar os algoritmos e tal. Mas na prática mesmo, a minha prática, a minha vivência como homem negro num país como o nosso e tal, ela mostra que somente quando nós tivermos sujeitos negros atuando nesses setores, nesses espaços, é que nós podemos... Sujeitos negros educados numa perspectiva antirracista, porque o racismo também está nos negros, né? Quando nós tivermos sujeitos negros educados numa perspectiva antirracista, formados nesses níveis aí, atuando nesses setores, é que nós poderemos ter uma perspectiva de mudança efetiva. Né? Então, significa que é uma questão de tempo. Se as políticas públicas, inclusive essas que nós quase perdemos, forem cada vez mais incentivadas e reforçadas e consolidadas. Né? São políticas de reparação, são políticas reparatórias. As pessoas não entendem muito isso. Né? Reparar o quê? Né? E tal. As pessoas... esquecem que nós continuamos vivendo num regime de grande exclusão social de negros, apesar de estarmos avançando, adentrando o século XXI, né, num país que foi constituído dessa forma. Então, qualquer política pública de reparação, ela própria é vista com discriminação, porque a maior parte dos atores que estão em volta da constituição, da criação, do desenho de tais políticas públicas são brancos. Né? E uma boa parte dos negros não tem o componente antirracista tão necessário para que nós possamos militar. E isso se reflete também, se refletiria em organismos dessa natureza. Então, volto ao começo, já vou terminando, eu poderia lhe dizer, idealmente, como um organismo desse deve funcionar. É muito fácil, né? Você imaginar um organismo que faz a palavra em português está me escapando, um survey, só falo isso, que vai olhar, né, que vai, me ajudem aí, verificar, é auditorar que fala, né? Vai fazer uma auditoria em aplicativos, em softwares, em jogos, para verificar se há filtros racistas, filtros discriminatórios. A gente consegue imaginar isso, né? Mas eu, apesar de poder imaginar isso de maneira ideal, na prática mesmo, de maneira efetiva, só consigo imaginar isso tendo atores humanos representativos de toda a sociedade brasileira, pretos, gordos, baixos, altos, enfim, homens, mulheres, todo mundo junto, olhando isso. Aí sim nós temos condições de ver luz no fim do túnel. Né? Enquanto nós vivemos nessa sociedade negra maquiada de branca, é difícil isso acontecer, não é? Eu quero comentar algo a esse respeito com uma citação, começar meu comentário com a citação de Alice Walker. Alice Walker diz que a forma mais comum das pessoas desistirem de seu poder é pensar que não tem nenhum. Isso. Eu acho que é um engano a gente pensar que quem está fora das instituições não tem poder. Eu sou quilombola. Desculpe. Enquanto a professora Zelinda provavelmente vai tomar... Retornou já. Aí está ela. Opa, ela foi. Ela voltou e foi. Desculpe, gente. Deu uma tosse. Estamos aqui. É o seguinte. Quando eu tomo essa fala de Alice Walker,
eu quero enfatizar o seguinte: eu sou quilombola. Sou de um grupo que, em tese, não tem poder para induzir a participação das pessoas em espaços de poder. E estou aqui na universidade como docente, a única docente quilombola da Unilab, por força desse movimento, dessa gente que se diz que não tem poder, não é? Então, nós, população negra, temos o poder. Nós somos a maioria. O que falta é a consciência disso. Porque quando tomamos consciência disso, nós adentramos os espaços institucionais. Eu sou um exemplo. E veja, num país em que o presidente diz que quilombola não serve nem para procriar. Assim como eu, diversas pessoas da minha comunidade também têm adentrado os espaços institucionais, porque é possível. As lutas negras no país, feitas por pessoas negras, vindas de grupos como o qual eu sou oriunda, são feitas por essas pessoas. Então, nós estamos ocupando esses espaços por força desse poder que nós temos e ainda precisamos tomar conta, conhecimento dele. Nós somos maioria. Então, a gente precisa deixar de fazer referência a nós como pessoas que não detêm poder. O poder está conosco. Nós não ativamos esse poder que temos. O que faz com que pessoas desse nível, ao exemplo que eu citei, reproduzam essas ideias de que nós devemos estar em determinados espaços subalternizados e não em outros. Então, é necessário tomar consciência desse poder que nós temos, porque, inclusive, a ocupação de pessoas negras e que nós vemos hoje, identificamos em vários espaços, se deu por conta disso. Essa luta que nos trouxe aqui, a gente não pode perder isso de vista. Mais alguma colocação, algum questionamento da plateia? Se não, vou pedir para os participantes, tanto o professor Gilberto, para dar um tempinho para a professora Zelinda recuperar aí da tosse, que vocês possam fazer aí um rápido finalização e agradecimento, porque a gente tem a próxima palestra, o nosso próximo palestrante está em Moçambique, então, por conta do fuso horário, para a gente não exigir tanto do nosso convidado. Então, fica aberto ao espaço para que vocês possam fazer essa finalização. Bom, mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando ideias e falando dessa possibilidade de existir a partir de um outro lugar. Quer dizer, o controle sobre os nossos corpos existe. Ele pode ser identificado de várias formas. Várias pessoas têm evidenciado isso. Mas, apesar do controle, apesar da vigilância, existimos e reexistimos, o que é muito melhor. Por quê? Porque isso significa que nossa existência não se reduz ou se resume a reagir ao que o racismo faz de nós ou tenta fazer de nós. Nós estamos o tempo todo ativando a nossa capacidade criativa e cognitiva, aproveitando a presença da pensadora nigeriana aqui entre nós, fazer alusão a ela, Oyeruke Oyemi, a nossa cosmopercepção, que nós não reduzimos o nosso estar no mundo a determinado sentido
não é só a visão, né? Como a sociedade ocidental tenta reduzir as nossas percepções. Então, são todos os sentidos ativados nessas formas de existir que são diferentes. E o controle epistêmico que as tecnologias de inteligência artificial têm realizado, ele também precisa ser rompido, porque há diferentes formas de existir no mundo e diferentes perspectivas a partir das quais a gente pode contribuir também para essa sociedade que nos nega, porque conhecimentos produzidos para isso nós temos, eles foram invisibilizados. A nossa força para lutar tem sido sufocada, mas não que ela não exista, assim como o nosso poder, que existe e está sendo exercido também, apesar dos limites que tentam impor a esse poder exercido por nós. Então, eu acho que quando eu trago que a inteligência artificial, os erros da inteligência podem ser entendidos como algo que é de menor, em termos de menor intensidade diante desse contexto em que vivemos, porque a sociedade está estruturada em bases epistêmicas que são falhas, porque são monolíticas. A sociedade é diversa, né? Então, pensar tecnologia também tem que ser beneficiada por essas diferentes formas de existir, né? Nós também pensamos tecnologias, mas a partir de um outro lugar, com outras contribuições. E é importante também que isso seja mencionado para que a gente não limite a nossa visão de tecnologia a tecnologias digitais no contexto do capitalismo de vigilância imposto por determinadas sociedades que dominam economicamente os povos do planeta e que degradam o planeta com suas existências. O capitalismo degradou demais o planeta Terra. Nós estamos com a perda de biodiversidade absurda, nós estamos sofrendo muito com a questão climática por força dessa forma de estar no mundo, que impede que outras formas de existir se manifestem plenamente. Então, isso faz com que a gente reflita também sobre tecnologia de um outro lugar. E é necessário a gente avançar nesse sentido, porque senão a gente fica num círculo vicioso. Pensa a tecnologia só nos marcos que são dados por essa forma de estruturar e conceber tecnologias e deixa de incorporar contribuições que vão nos permitir dar um salto qualitativo existencial, não somente que se limite aos ganhos econômicos. Então, acho que isso que é importante também. Agradecer a vocês, ao convite e à presença de todas as pessoas aqui. Então, quanto a mim, eu só tenho a agradecer o convite, agradecer a possibilidade de ouvir a professora Zelinda, enfim, de interagir com todos vocês, né? E, enfim, como engenheiro de sistemas e homem de tecnologia que sou, enfatizar que a tecnologia não é neutra e que nós precisamos agir para que ela não reproduza enfim, as mazelas que nós próprios identificamos na sociedade. Para isso, nós precisamos estar lá como espaço de poder, espaço de luta, espaço de reivindicação. Precisamos estar nesses espaços. Então, eu apenas agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.